Fala aí, galera, beleza? Vamos aí, ó, tô aqui, nessa prainha aqui, ó, que beleza, hein? Onde eu queria estar aqui. Vamos aí começar mais uma aula do nosso curso Essência, aula 5, sobre função quadrática e inequação do segundo grau, tá? Para quem não viu aí, tem as aulinhas 4 de função afim, também tem a aula 3 sobre funções, tá? Que é tudo uma sequência aí. Bom, não vamos enrolar muito, vamos para o nosso conteúdo aí. Função afim, função quadrática e inequação de segundo grau, tá? Do mesmo jeito que a gente está fazendo o padrãozinho resuminho, a gente vai ver a definição de função quadrada, a gente vai ver os gráficos, que são importantíssimos aqui para a função quadrática, tá? E as inequações de segundo grau, tá? Então vamos lá, galera, função quadrática, tá? Função quadrática vai ser f de x, com essa lei de esse tipo de lei de formação aí, f de x igual a x quadrado mais bx mais c, tá? Ela é uma função que vai dos reais para os reais também, tá? Só que lembra que aqui é domínio, aqui é contradomínio. A gente vai ter uma parte aqui que a gente vai falar sobre imagem, tá? A imagem não é os reais, tá? Então, domínio é reais, contradomínio também é reais, tá? O máximo aí que a gente pode ter. E o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, tá? A gente vai ver direitinho que é uma parábola aí, tudo bem? Galera, zero raiz da função, igual a gente viu lá em função afim, é o valor de x que faz com que a f de x dê zero, tá? Então, se a gente, para achar essas raízes, vai ser o x1 e o x2 da equação do segundo grau, então a gente vai usar a fórmula de Bhaskara. E a gente tem que lembrar uma coisa aqui importante, galera. Lembra, o delta ele pode ser três coisas. O delta pode ser positivo, então aqui o primeiro caso, delta maior que zero. Se delta for maior que zero, a gente consegue achar x1 e x2, tá? Então a gente acha x1 e x2 diferentes. A gente acha um valor para x1 e um valor para x2. Se o delta é zero, a gente tem que lembrar que o x1 e o x2 dão iguais, né? Vamos lembrar aqui um pouquinho da fórmula de Bhaskara aqui, né? Que x, vamos aqui, que x ele era igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a, né? E se o delta for zero, isso aqui vai dar zero, então vai ficar a mesma coisa, o x1 e o x2, tá? Então x1 igual a x2. E se o delta fosse positivo, que é o primeiro caso aqui, se o delta fosse positivo, o x1 e o x2 vão dar valores diferentes, certo? E aí, se o delta for negativo, aí lembra que para a gente nos reais não tem raiz de número negativo, né? Aí não existe esse símbolo aqui, galera, ó. Não existe, tá? Não existe x1 nem x2, não tem raiz, tá? Então, quer dizer aqui que se o delta for negativo, não... Não tem raiz, certo? Então, a gente tem que lembrar desses três tópicozinhos aqui, ó, tá? Se o delta aqui, lembra, gente, delta maior que zero é delta positivo, tá? E aqui, delta menor que zero é delta negativo, tá? Fechou, então. Então, essa partezinha aí, bem tranquila, só para a gente lembrar aí da equação do segundo grau. O gráfico de uma função afim sempre vai ser uma parábola, e é o que a gente mais vai estudar na função afim, tá? É a questão de como vai ficar esse gráfico aí. Então, para desenhar a parábola, a gente vai precisar de alguns pontos essenciais, tá? Primeiro ponto, a intersecção ou intersecções com o eixo x, a intersecção com o eixo y e o vértice da parábola. A gente vai ver o que cada um desses carinhas aí, ó. Esse desenho aqui, por exemplo, ó. Aqui, eu tenho a intersecção com... Deixa eu pegar aqui a canetinha, que hoje ela não está querendo vir. Tá aqui. Aqui eu tenho a intersecção com o eixo x, tá? Aqui eu tenho a intersecção com o eixo y, e aqui eu tenho o vértice da parábola,
Tudo bem? Então, primeiro, vamos ao formato da parábola, né? A parábola pode ser assim ou assim, tudo bem? E aí, então, eu preciso desses pontos essenciais. A intersecção com o eixo X, a intersecção com o eixo Y e o vértice. Tá? A gente vai ver que cada um desses caras aqui, ó. Então, vamos lá. Primeiro, a intersecção com o eixo X, galera. Quem vai ser a intersecção com o eixo X? Vai ser o X1 e o X2, se houver. Né? Porque lembra, se o delta da negativa, a gente não tem X1 e X2. Então, a intersecção com o eixo X vai ser o X1 e o X2. A intersecção com o eixo Y vai ser o C. Que C? O C da minha função. Lembra da função? F de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Esse valorzinho de c aqui é onde vai interceptar no eixo y. Tá? Ele vai ser importante para a gente. E depois a parábola, o vértice, né? O vértice ele vai ser o ponto máximo ou mínimo da parábola. Deixa eu apagar aqui, ó. O ponto máximo ou mínimo da parábola, tá? Então, o vértice ele vai ser ou o ponto máximo ou o ponto mínimo. E esse vértice ele vai ter coordenadas, né? Ele vai ter coordenadas x e y, tá? E aí, esse aqui é o jeito de calcular o x e o y do vértice. X do vértice menos b sobre 2a e y do vértice menos delta sobre 4a, tá? Então, olha aqui, ó, vamos ver como vai ficar aqui no próximo slide aqui, só para vocês entenderem. A gente vai pegar de novo aquele gráfico que eu já coloquei aqui para vocês. Então, tá vendo aqui, ó, onde está cruzando o eixo X? Aqui, gente, é o valor de x1 e de x2 que vocês vão achar no Bhaskara. Tudo bem? Aqui, onde está cruzando o eixo Y, é o valor do c da função f de x igual a x quadrado mais bx mais c, certo? Então, esse c aqui, ó, tudo bem? E aqui, gente, ó, aqui é o vértice da parábola, ó, que aqui no caso, ele é o ponto mínimo, né, ó, é o ponto mais baixo da parábola, tá? Então, a gente tem que entender o seguinte, aquilo que eu falei para vocês, ó. O vértice, ele tem coordenadas, né, ó, ele tem coordenadas y, então aqui vai ser y, deixa eu pegar lá de novo, aqui vai ser y de v, e aqui ele tem coordenada x, ó, x de v, tudo bem? Então o vértice tem coordenada x e tem coordenada y. Deixa eu pegar outra coisa para todo mundo enxergar aqui direitinho, ó. Deixa eu pegar aqui um vermelho, aqui, ó. Então aqui de novo, ó, esse ponto é o vértice, certo? Então olha aqui, ó, ele tem coordenadas aqui y do vértice, e aqui ele tem coordenada x, ó, x do vértice. Tudo bem? E aí, como que calcula? Aí é só ver a formulinha anterior, porque o vértice é um ponto. Então, o x do vértice menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Tudo bem? Então, gente, precisa saber esses pontos essenciais, x1 e x2, o c e o vértice, como calcula o vértice. Tá? O vértice, gente, ele é importante por quê? Por ser ponto máximo ou mínimo da parábola, toda vez que um exercício falar de função, der uma função para vocês, ele perguntar, ou algum problema que caia numa função de segundo grau, e ele perguntar um tal valor máximo ou valor mínimo, vocês vão ter que calcular esse vértice. Tá? É só calcular o vértice. Toda vez que ele pergunta, determine o valor máximo de tanto, determine o valor mínimo de tal coisa, é o vértice. Já pode ter certeza que vai ter que calcular alguma coisa do vértice. Tá bom? Galera, vamos fazer um estudo aqui dos gráficos, porque assim, a parábola ela pode ser, que eu gosto de falar, que ela pode ser sorrindo, ou ela pode ser triste. Quem manda nisso? O A. Tá? O A. Se o A é positivo, a parábola sorri. Se o A é negativo,
a parábola é triste. Tudo bem? Tem que lembrar sempre disso. É um bom fator já para ver se você está acertando seu gráfico ou não. E aí agora a gente vai ver a questão como que o delta influencia, tá? Vamos lembrar um negócio aqui? Se o delta, a gente viu nos slides anteriores, né? Se o delta, ele é positivo, tá? Então, que delta é maior que zero, o que que acontecia? Eu tinha x1 diferente de x2, certo? E aonde que é o x1 e x2? No gráfico, gente. É onde cruza o eixo x, não é? Certo? Então, ó, reparem que quando o delta é positivo, olha o que acontece. Eu vou ter dois pontos que cruzam o eixo x aqui, tá vendo? x1 diferente de x2. Olha aqui, ó. Eu coloquei o A positivo e o A negativo, tá, gente? Pra gente não ficar achando que é só os dois, no positivo. Tá vendo, ó? Eu tenho x1 e x2 diferentes, então eu vou ter dois pontos que cruzam o eixo x. Tudo bem? Indo para o próximo slide, agora se o delta é zero, o que acontece com o delta zero, né? O delta zero, eu tenho x1 igual a x2. Então vamos ver o que acontece no gráfico aí, ó. Olha aqui, repara aqui o que acontece, gente. A parábola vem, tá vendo, ó? Ela bate em um ponto só, porque aqui é o x1 igual a x2. Tá vendo? Ela vem, dá um beijinho aqui no eixo x, ó, e volta. Esse x1 igual a x2. Então ela não cruza em dois pontos, ela vem, dá um beijo e volta. Ela tangencia ali, né? Tangencia o eixo x e volta, tá? Então quando o delta for zero, isso aí acontece com a parábola. E o que acontece quando o delta for negativo? Porque delta negativo, a gente tem que lembrar o seguinte, delta negativo, não existe x1 e x2. Né? E se não existe x1 e x2, quer dizer o que, gente? Quer dizer que não tem intersecção com o eixo x. Tá vendo, ó? Ele não cruza o eixo x aqui, ó. Aqui é o eixo x, né, ó? Tá vendo que ele não cruza? Ah, e aí, professor, como que eu desenho esse gráfico? Você vai só o ponto C, né? E o vértice, ó. Só o vértice e o ponto C aqui. Como você sabe se a parábola é sorrindo ou triste pelo A, então você vai conseguir desenhar ela sorrindo ou triste, entendeu? Então só esses dois pontos já são suficientes para fazer aí, pelo menos representar a parábola, né? Se você quiser colocar mais alguns pontos, faz aquilo que a gente fez na função afim. Pega alguns valores de x, vai trocando na função, tá? E vai desenhando mais pontos para você ver melhor a sua parábola. Tudo bem? Então vamos lá. Ah, agora lembra que eu falei para vocês lá no começo da apresentação? A imagem, gente. Vamos lembrar uma coisa aqui, ó. Agora de função. O eixo x é o domínio, certo? É o domínio. Tudo bem? A parábola, ela é infinita para a esquerda e para a direita, certo? Então, o domínio da função é os reais, sem problema nenhum, tá? Deixa eu apagar isso aqui agora. Agora, eu quero que vocês reparem um negócio, uma coisinha. O eixo y é o eixo da imagem, tá? Para cima, reparem aqui nesse aqui, para cima ela é infinita, né? Mas o meu gráfico, ele para aqui, nesse caso aqui, ele para no 1 aqui, ó. Tá vendo? Você percebe que daqui para baixo não tem gráfico, ó. Daqui para baixo não tem gráfico. Certo? Então a imagem, gente, ela é daqui para cima. Só que esse ponto aqui, ó, onde é o vértice, né? Então quer dizer que meu gráfico é do vértice para cima, a imagem é do vértice para cima, mas do que vértice para cima? Como eu estou no eixo y, gente, é do y vértice para cima. Tá? Então, se eu perguntar para você, nesse caso, a imagem de f, ela vai ser do y vértice até o mais infinito. Tá? A imagem, porque como é o eixo y, onde que a minha parábola faz parte aqui do eixo y? Do y vértice para cima. E aqui, gente, ó, o vértice está aqui é o y vértice, e você concorda que a minha parábola está daqui para baixo só? Então, se for nesse caso aqui, se o A for negativo, a parábola for triste, a imagem ela é do menos infinito, porque ela vem aqui de baixo, né, ó,
Ela vem aqui do menos infinito e para o y vértice. Tá? Então, a imagem, gente, de uma função quadrática é sempre do y vértice para o mais infinito, se ela for sorrindo, tá? Se ela é sorrindo, e do menos infinito até o y vértice se ela for triste. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui para a gente ir para o próximo. Estudo de sinais, galera, ó. Do mesmo jeito que a gente estudou, importante aqui agora, ó, prestem atenção. Aqui eu estou pegando uma parábola com A positivo, então ela é sorrindo, e o delta positivo, então tem x1 e x2, diferentes, tá? Reparem que aqui, ó, essa parte do gráfico, ela está para cima do eixo x, então aqui, a f de x, a função é positiva. Deixa eu colocar aqui, gente, para ficar melhor. Vou colocar o positivo aqui, tá? Aqui a função é positiva. Aqui, ó, como ela também está para cima, aqui a função também é positiva. Quando eu falo função positiva, gente, estou dizendo que f de x é maior que zero, tá? Aí eu falo que a função é positiva. E aqui, gente, aqui entre esses dois aqui, ó, o que acontece aqui? Aqui ela é negativa. Aqui acontece o contrário, né? Ó. Aqui ela é negativa, a função. Aqui a função também é negativa, certo? E aqui, como ela passa por cima do eixo x, que aí quem determina é o eixo x, tá? Aqui ela é positiva. Tudo bem? Então, os sinais da função ficam assim. Para que a gente vai usar? Isso aí vem na equação de segundo grau, que vai ficar bem claro isso para a gente, tá? Olha lá. Agora, se o delta for zero, galera. Se o delta for zero, o que acontece? Ó, aqui, ela é positiva e aqui ela é positiva também. Só que tem que tomar um cuidado com esse ponto aqui, ó, no vértice, né? Tá? Que aqui ela é zero, né? A função é zero. Aqui tá vendo que o eixo y é zero, ó? Tá? Então aqui ela é positiva, aqui a função é zero e que ela volta a ser positiva. Então aqui, ó, nesse ponto a função é zero, tá? Porque o eixo y aqui é zero. E aqui ela é o quê? Aqui ela é negativa e aqui ela é negativa. Tudo bem? E aí, no último caso, quando o delta for menor que zero, quando o delta for negativo, aí a gente tem um sinal só, né? Ó. Aqui a função, ela é totalmente para cima, ela é totalmente para cima do eixo x, então ela é totalmente positiva. E aqui a função é totalmente negativa, né? Está totalmente para baixo. Tudo bem? Certo? Então vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer dois exercícios aqui. Vamos lá, desenhando a parábola, ó. Então vamos lá. Primeiro exemplo. Então eu quero desenhar o gráfico de f de x quadrado, f de x igual a x quadrado menos 4x mais 3. Primeiro, a intersecção com o eixo y a gente viu que é o c. E aí a gente repara aqui, gente, que o c é 3, né? Certo? Então, o primeiro ponto que eu vou marcar aqui, ó, é o c igual a 3. Todo mundo consegue enxergar aqui o c igual a 3, ó. Vou colocar ele no eixo y lá, que eu já sei que ele intersecta o eixo y. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Segundo, agora, se vocês fizerem o Bhaskara bonitinho, vamos ver aqui, ó. Pegou aqui essa função de segundo grau, quero achar as raízes. Para achar as raízes, galera, lembra, o que é raiz de uma função? É igual a zero. Vai fazer o delta bonitinho, vai dar 16, menos 12, o delta vai dar 4, certo? Aí o x vai dar 4
mais ou menos a raiz de 4, que é 2, dividido por 2, e aí vai dar 1 e 3. Tudo bem? Aqui eu coloquei aqui, ó, 1 e 3. Tá, então achei o x1 e x2, certo? Vamos lá, o que acontece quando eu acho x1 e x2? Eu vou marcar mais 2 pontos, né, ó. Tá vendo? x1 no 1, x2 no 3 aqui. Ó, coloquei aqui o C, né, que era o 3, o anterior, agora o x1 e x2. Tudo bem? Aproveitem esse delta aqui, hein, gente, ó. Por que aproveitar esse delta aqui? Porque lá no vértice eu vou precisar do delta, tá? Então vamos lá, mais um passo aqui. Agora eu vou desenhar o vértice. Vamos desenhar o ponto do vértice. Então vamos lá, eu quero descobrir o vértice. X do vértice. X do vértice é menos B sobre 2A. Então vamos lá, menos B vai ficar menos 4 sobre 2 vezes 1. Então vai ficar 4 sobre 2, que é 2. Então o X vértice é 2. E o Y vértice? O Y vértice é menos delta sobre 4A. Se você lembrar do exercício anterior lá, que a gente fez o básico, a delta deu 4. Aqui 4 vezes 1 vai ficar menos 4, né? Opa, menos 1. 4 dividido por 4, menos 1. Então, olha lá, o vértice é isso aqui, 2 e menos 1. Tudo bem? Então, deixa eu apagar aqui. A gente calculou, deixa eu colocar aqui, menos 2 e... Opa, 2, né? 2 positivo e menos 1, certo? Então, se eu fizer mais um passo aqui, eu vou marcar esse ponto, ó. Tá vendo? Ó, x igual a 2, y igual a menos 1. Galera, olha o importante aqui, o nosso a, se a gente ver aqui na função, o a é positivo, né? A parábola vai ser sorrindo. Ó, ele tá com cara de sorriso aqui. Já, não tá? Ó. Tá vendo? Claro que eu desenhei esse gráfico bonitinho, né, gente? Pode ficar assim, ó. Ah, pronto. Tá vendo? Então, achei o C, que é o 3. Fiz o x1 e x2 por Bhaskara, tá? Que é igual a zero, né? Raiz da função. Então, você pegar a função igual a zero, então nesse caso a gente vai fazer por Bhaskara. E aí o vértice pela formulinha lá do x vértice e do y vértice, que eu não posso esquecer. Tá bom? E agora, como achar f de x tendo gráfico, gente? Galera, aqui entra uma parte importante, que a gente vai avaliar o que o gráfico vai nos dar. Porque às vezes ele dá só o vértice, às vezes ele dá o x1 e x2, às vezes ele dá o c, às vezes não. E aí, gente, eu vou ensinar uma coisa para vocês. A gente vai utilizar a função quadrática, ela não pode ser escrita só de um modo. Ela pode ser escrita de 3 modos, ó. A primeira que é a algébrica, que a gente está mais acostumado, né? F de x igual a x quadrado mais bx mais a x quadrado mais bx mais c. Mas ela pode ser escrita de outras duas maneiras, tá? Olha aqui, ó. A primeira maneira, fora aquela que a gente já conhece, é a fatorada, f de x igual a que multiplica x menos x1, x menos x2. Então, se ele deu x1 e x2, dá para a gente usar essa fatorada, tá? E aí, a canônica acho que é a menos conhecida, mas, gente, ela é importantíssima, porque se ele me der o vértice, olha aqui, ó, já posso jogar x vértice e y vértice aqui, tá? E aí já ajuda eu montar essa canônica aí. Eu vou dar um exemplo aqui de como a gente vai achar f de x, e eu vou usar uma dessas três, a gente vai ver qual das três eu posso utilizar aí, tá? Então, olha aí. Deixa eu passar aqui. Eu quero achar essa função. Tudo bem? Vamos reparar algumas coisinhas aqui, ó. Primeiro, vocês conseguem perceber que o x1 e o x2 está entre 0 e 1. Eu não sei quanto realmente vale o x2. E o x1 está um pouquinho antes do menos 4 aqui, ó. Então, x1 e x2 eu não sei os valores. Quem eu sei com certeza aqui? O C. Então, eu sei que o C é 1. E eu sei o vértice, né? Ó, o vértice aqui, o y vértice é 5. E o x vértice, aparece um y, e o x vértice é menos 2. Tudo bem?
Então, como uma da única coisa que eu tenho é o vértice e ele me deu C, além disso, né? Eu poderia usar a algébrica, ax² mais bx mais c, certo? Porque eu posso trocar o c aqui e depois para eu achar a e b. Eu acho que eu teria que voltar nas formulinhas de vértice, né, que envolve A e B, chegar no sistema para achar A e B. Olha só a complicação se eu usar essa. Tá? Então, não vou utilizar essa. A fatorada, ela depende de x1 e x2, mas eu nem tenho x1 e x2, gente. Então, aqui, eu vou usar a canônica. Tá vendo um exemplo de aí como que eu uso a canônica? Para a gente achar a função. Então, vamos lá, gente. Ó. O que é a função canônica? F de x é igual a que multiplica x menos x vértice ao quadrado mais o y vértice. Certo? Então, vamos lá. F de x é igual a que a gente não sabe, x menos, quanto que é o x vértice? Menos 2. Todo mundo concorda que vai ficar mais 2? Porque fica menos 2 ao quadrado mais o y vértice, que é 5. Galera, aqui, ó, a gente aprendeu lá na aula de... revisão. Se eu quisesse abrir isso aqui, é um produto notável, hein? Porém, a gente não vai abrir. Por quê? Porque eu preciso achar o valor de A. Você concorda? Eu preciso achar o valor de A para eu conseguir abrir toda essa função e deixar ela do jeito que eu conheço, né? E aí eu vou usar o quê? Você concorda que eu só usei o x vértice e o y vértice? Eu não usei esse c aqui, ó. Esse ponto aqui. Esse ponto ele fala o quê para mim? Que quando x é 0, o y é 1. É isso que esse ponto c fala para mim, tá? Então, olha aqui, eu vou trocar aqui a f de x por 1, porque é o y, né? E o a e o x por 0. Olha aí. Agora vai ficar a que multiplica isso aqui. Opa, 5, né? Certo? Vamos calcular isso aqui um pouquinho rápido. 0 mais 2 é 2. 2 ao quadrado é 4. Então vai ficar 4a mais 5. Tá? Se você jogar o 5 para cá, vai ficar menos 4. Então o a aqui, gente, se você calcular direitinho, o a vai dar menos 1. E a gente já fica feliz por quê? Porque o a é negativo, né? A parábola realmente está triste, né? Certo? Tudo bem? Mas agora eu quero achar a função. Como que a gente acha a função? Então vamos lá. Vou apagar aqui só para ter esse espaço aqui. Deixa eu colocar aqui de novo. Deixa eu pegar aqui. Ó, lembrando que aqui é o y vértice, né? O 5. Então olha aí. A forma canônica não era f de x igual a que multiplica x menos x vértice mais y vértice ao quadrado aqui, né? Deixa eu tirar minha telinha daqui para não enxergar. Então vamos lá, vamos fazer nas trocas aí que a gente já sabe. E aí depois é só a gente abrir, ó. Então vamos lá, f de x é igual, o a eu acabei de achar, é menos 1, que multiplica x menos o x vértice é menos 2, então fica mais 2, né? Ao quadrado, mais o y vértice, que é 5. Agora aqui, galera, produto notável, hein? X mais 2 ao quadrado. Vamos ver como vai ficar isso aí. F de x igual a menos 1, que multiplica o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí, sobra ali o mais 5 fora. Certo? Distribui esse menos 1 aqui. Como vai ficar, galera? F de x igual a menos x quadrado, x bonito, menos x quadrado, menos 4x, menos 4, mais 5. Então, f de x vai ficar menos x quadrado, menos 4x, mais 1. Tá? A gente pode juntar aqui o menos 4 por 5.
E aí tá a função agora daquele formato que eu gosto, né? X quadrado, o x e com o número sozinho. Tá? Então a gente achou a função. Então, gente, saber utilizar, vou apagar tudo aqui, saber utilizar as três formas, tá? A algébrica, que é a usual, a fatorada e a canônica. Tudo bem? Então a gente achou. E agora a gente vem para a inequação do segundo grau. Tá? O que é uma inequação do segundo grau, galera? Equação do segundo grau, eu tenho aqui como se fosse uma equação, né, do segundo grau, só que em vez de ser igual, é maior ou maior ou igual, tá? Eu só coloquei as duas porque eu já estava pronto para fazer esse risco aqui. Ou menor que zero, né? Só que pode ser menor ou igual também, tá bom? Então pode ser só maior ou maior ou igual, pode ser só menor ou menor ou igual, tá bom? E aí, continuando, agora a gente vai dar um exemplo aí, tá? Como que eu faço essa inequação? 3x quadrado menos 5x mais 8 maior ou igual a 6. Vamos aqui pro... Vamos aqui pro quadriculadinho aqui. Deixa eu puxar isso aqui para baixo. Puxar minha telinha aqui pro meio. E boa. Queria dar nessa praia, viu, galera? Então vamos lá. Deixa eu só pegar aqui a função de novo. 3x quadrado menos 5x. Então vamos lá, olha aqui, ó. 3x quadrado menos 5x mais 8 menor ou maior. Maior ou igual a 6, tá? Por que eu sempre coloquei lá maior ou igual a zero, tá, gente? Porque como uma equação, eu posso passar esse 6 para cá, e aí sempre vai ficar zero desse lado, tá? Então, 3x quadrado menos 5x mais 2 maior ou igual a zero. Tudo bem? Como resolver uma inequação do segundo grau, gente? Primeira coisa, então vamos colocar como primeiro passo. O primeiro passo é achar as raízes. Achar raízes. O que é achar raízes, galera? x1 e x2. Vocês vão calcular aqui o delta, tá? Como se a gente estivesse igualando a zero, vou achar o delta, que vai dar 25 menos 4 vezes 3 vezes 2. Então vai dar 1. E aí o x vai ficar 5 mais 1 menos 1 dividido por 6. E aí eu vou ter 1 e 2 terços, se a gente ia simplificar. Tudo bem? Galera, primeiro passo, então, aqui bonitinho, para resolver uma inequação de segundo grau, é achar as raízes. Claro, sempre deixando o zero de um lado, tá? Então, passa tudo para um lado, deixa o zero aqui, e aí acha as raízes. Achei as raízes? Qual a segunda coisa que eu vou fazer? Avaliar, a gente vai fazer o estudo de sinal, galera. Estudo de sinal. Que a gente aprendeu a fazer lá na função. Então, como assim, professor? Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar uma reta aqui, ó. Certo? Vou marcar primeiro. Importante, vou fazer aqui até de outra cor. Olha aqui. Importante. Ó, laranja, ó. Maior ou igual, então bolinha fechada. Vou marcar as duas raízes aqui, que é o 2 terços e o 1, tem que ser na ordem. 2 terços é menor, hein, gente? 2 terços e 1. Então, você vai pensar que essa reta que eu fiz aqui, galera, essa reta que eu fiz é como se fosse o eixo X, tá? E aí, gente, a gente vai avaliar o quê? Se essa parábola vai ser sorrindo ou se essa parábola vai ser triste. Como que a gente vai saber disso? Olha o A aqui, ó. O A é 3, o A é positivo. Então, essa parábola... Agora eu quero ver esse desenho da parábola, hein, galera? Aqui, aqui... Até que não ficou tão feio, né?
E aí, o que acontece? Nessa parte aqui, gente, ela está para cima, ela é positiva. Aqui embaixo, ela é negativa. Voltou aqui para cima, ela é positiva. E aonde está a minha solução? Aí você vai olhar aqui no laranja de novo. Eu quero que a minha equação aqui, na minha funçãozinha, seja maior que zero. Então, eu quero que ela seja positiva, gente. Então, eu tenho que avaliar o sinal da inequação, tá? Porque isso aqui é como se fosse uma função, ó. Isso aqui, essa parte aqui é a função. Eu quero que a função seja maior que igual a zero. Maior que zero é onde deu positivo. Então, como que a gente coloca a solução aqui, gente? Solução vai ser de menos infinito até 2/3, união de 1 até mais infinito. Tudo bem? Então, gente, é sempre dois passos. Achar as raízes, achar o x1 e x2 e fazer o gráfico aqui na parabolinha. Só marcar as duas raízes, tá? Só marcar as duas raízes e ver como o gráfico está, feliz ou triste, dependendo do A. E aí ver onde ele fica positivo, negativo e positivo, certo? Porque lembra que o delta pode dar negativo, então ela pode ficar inteira para cima, ela pode ficar inteira para baixo, tem que fazer todos esses estudos aí. Tudo bem? Então é assim que a gente resolve uma inequação de segundo grau. Deixa eu apagar aqui. Vamos voltar lá para... Só que aí, lembra da aula... Por isso que eu falo que eu ter assistido a aula de função afim antes, gente. Lembra da inequação produto, ó? Tá? Tem inequação produto, ó. Vamos ver como fica essa inequação produto aqui, gente. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Ó. Vamos lá. 3, deixa eu pegar o preto. Então, a inequação produto que a gente viu lá na aula anterior, tá? 3x² menos 5x mais 2, que multiplica menos x mais 4, maior que zero? Maior que zero. Maior que zero. Certo? Lembra como que a gente fez? Se não lembra, volta lá, hein? Assiste lá. Essa aqui é a F. Vou colocar F, deixa eu tirar esse F. Essa aqui é a G. Como se fossem duas funções se multiplicando. Lembra qual era o primeiro passo? Fazer elas separadas, né? Fazer a F dar zero. Então, que é achar as raízes. Então, vai ficar como aqui, ó. 3x² menos 5x. Eu peguei de propósito, gente, a mesma equação de segundo grau da anterior, para a gente não perder tempo. Vai dar x1 igual a 1, x2 igual a 2/3. E aí a gente tinha que fazer o gráfico, não tinha? Uma função. Tem que fazer o estudo de sinais dela. Aí eu vou olhar aqui, ó. Opa. Ó. É sem o igual, então é bolinha aberta, bolinha aberta. 1 e 2, opa, 2/3 primeiro, né? 2/3 e 1. E aí a parábola fica sorrindo porque o A é positivo. Fizemos o estudo da F. Vamos para G. Igual a zero a G vai ficar menos x mais 4 igual a zero. X é igual a 4. Só que aí, galera, tem que lembrar o seguinte. A função afim, o gráfico, não é uma parábola. Certo? Olha aqui, a gente vai marcar o 4 aqui. A gente vai marcar o 4 aqui. É uma equação de segundo grau. É uma equação do primeiro grau. Então, ela é uma função afim, né? E o gráfico de função afim é uma reta. Lembrando que se o A é negativo, é uma reta decrescente. Agora eu descobri a ferramenta reta, galera. Agora vai ficar mais bonitinho. E aqui ela é positiva porque ela está para cima. Aqui ela é negativa porque ela está para baixo.
Então, lembra, na equação produto, a F e a G trabalham elas separadas, igualando a zero, faz o gráfico das duas, e depois a gente vai para onde, galera? Varal. Certo? A boa de varalzinho vai ser mais bonitinho, galera. Olha aqui. Vou descobrir essa ferramenta lindona aqui. E ainda agora o plano de fundo quadriculado fica mais bonitinho, né? Vamos lá, vamos marcar os pontos aí. Quais são as 3 raízes que eu achei? 2/3. Vou colocar na ordem, hein? 2/3 é menor que 1, que é menor que 4. Certo? Deixa eu marcar aqui também. 2/3, 1, 4. Vamos passar aqui só para... Tem reta, mas não tá um pouco torto, né, gente? Mas não é tão fácil usar isso aqui, não. Vamos lá. Olha aqui, ó. Eu tenho que lembrar de voltar para o lápis. Aqui, ó. Aqui é a F, aqui é a G e aqui é a F vezes G, que é a que a gente quer. Então, vamos lá. Na função F, gente, eu tenho duas raízes. Eu tenho o 2/3 e o 1. Tá? Aqui na F, ó. E agora vamos avaliar o gráfico aqui, ó. Antes do 2/3, ela é positivo. Quando a gente está entre o 2/3 e o 1, ela é negativa. E depois do 1, ela é positiva. Tudo bem? E aqui na G, quem manda é o 4. A raiz é o 4 na G, né? Então, aqui, antes do 4, ó, ela é positiva. Aqui está antes do 4, antes do 4, antes do 4. Opa! Cheguei no 4, ela fica negativa, né? Tudo bem? E aqui agora é só fazer a regra de sinais, mais com mais, mais com menos, menos, mais com mais com menos, menos. Vou olhar aqui, ó, eu quero que F vezes G seja maior que zero, então eu quero os positivos, eu quero isso daqui. Tudo bem? E aí agora é só a gente fazer a solução aqui. Solução vai ser igual de menos infinito até 2/3, aberto, união de 1 até 4. Tudo bem? E aí a gente chega aí. Então agora a gente tem que voltar lá na equação produto e na equação quociente, pensar que agora eu posso ter nesses carinhas equações do segundo grau, e aí quando eu vou fazer os gráficos para avaliar o sinal, tem que pensar nas parábolas. Tudo bem, galera? Certo? Vou deixar um aqui para vocês tentarem fazer. Deixa eu voltar lá. Exemplo 2 aí a gente fez. Olha aqui, ó. O exemplo 3, que é a equação quociente. Chama essa aqui de F, chama essa de G, tenta fazer aí direitinho, lembrando que aqui embaixo tem aquela questão de sempre a bolinha ser aberta, tá? Tenta fazer esse exemplo 3 aí, qualquer coisa depois eu ajudo vocês, tá? Então hoje a aulinha acaba por aqui, função de segundo grau e equação de segundo grau. Qualquer dúvida, gente, me procure. Estou aqui na praia, só vocês me procurarem. Manda mensagem e a gente vai se falando, tá bom? Façam os exercícios da apostila e aí na segunda-feira a gente tem plantão. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Obrigado e estudem, hein?